Abertura. Ícones de ativação típicos de celular na tela. No centro, em cores vivas, Se Liga. Se liga que está no ar mais um programa da TV Marina Justiça Campos. que conecta você jovem com seus direitos e mostra quem está fazendo a diferença. Na edição de hoje, o destaque é para uma geração de jovens empreendedores. Pessoas em reunião apontam para o projeto. Globo terrestre na palma da mão. Homem conserta a bicicleta. Pesquisadores no mar. Análise gráfica em reunião. Dedos teclam notebook. Mão usa celular. Mulher colhe hortaliças. Pessoas plantam bonsai. Homens e mulheres em reunião de negócios. Planta cresce em solo seco e com rachaduras. Um negócio que busca a solução de problemas e coloca os interesses das pessoas e do planeta à frente dos ganhos. Estou falando das empresas sociais. Cada vez mais esse eixo do empreendedorismo cresce entre jovens no Brasil. Uma geração que se preocupa em ter uma carreira conectada a um propósito que cause um impacto social ou ambiental. E foi pensando em como mudar a vida de milhares de brasileiros que uma jovem baiana decidiu não ficar parada e assistir de braços cruzados à falta de água potável e o saneamento básico. Ela desenvolveu tecnologias inovadoras para democratizar esse acesso. Se liga na bio da Ana Luísa Bezerra. Ela é biotecnologista, tem só 25 anos, mas já tem muita história para contar e conquistas para enumerar. Ana Luísa Bezerra é empreendedora social, fundadora e CEO da SDW for All, uma startup focada em levar acesso à água potável e saneamento básico. Uma trajetória que começou cedo. Aos 15 anos, ela desenvolveu um sistema de filtragem e desinfecção da água por meio da radiação solar. Um trabalho que já rendeu muitos prêmios. Olha esse Reels no Instagram dela. Com o terno, Ana mostra seus troféus. Um deles é o de jovens campeões da Terra do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ana os exibe com orgulho. Olha o post dela com o ator Alec Baldwin, que participou da premiação. Ela foi a única brasileira a receber o prêmio. A Ana Luísa gosta de se arriscar no skate. Ana anda de skate em uma descida. Mas fica feliz mesmo é quando vê o projeto dela se tornar algo maior do que sonhou. Enche a jovem empreendedora de esperança de um Brasil e, por que não, de um mundo melhor. Esse post da Ana Luísa é em viagem para Nova York, onde ela participou da Conferência para o Clima da ONU. E essa capa na Forbes para jovens de até 30 anos mais promissores nas suas áreas. É ou não é de encher de orgulho a avó? A avó beija o rosto de Ana durante a formatura dela. E é ela, Ana Luísa, que a gente chama agora para entrar aqui no telão do Se Liga. Oi, Ana Luísa, seja bem-vinda ao nosso programa. Ana tem cabelos lisos e usa óculos de grau. Oi, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. E também para falar sobre essa história de empreender sem deixar de lado o impacto social, nós convidamos duas jovens estudantes. A Lara Porto, aluna do Instituto Federal de Brasília e que trabalha com pequenos empreendedores sociais, e a Luísa Gambirásio, que estuda recursos humanos aqui no Distrito Federal. Vamos colocar no telão do Se Liga essas meninas. Seja bem-vinda, Lara. Lara tem cabelos longos, está maquiada. Para poder participar com vocês. Seja bem-vinda também, Luísa. Luísa ajeita a câmera. Obrigada pelo convite, muito bom. E para falar com a gente sobre as regras de funcionamento desses negócios, eu convido o analista de inovação, negócios de impacto socioambiental, bioeconomia e sustentabilidade do Sebrae, Felipe Figueiredo. Vem para o telão do Se Liga, doutor Felipe. Olá, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje na TV Justiça. E eu começo o programa já perguntando para a Ana Luísa como que começou essa ideia toda de democratizar o acesso à água potável. Então, a versão resumida da história é que desde criança sempre tive o sonho de ser cientista. E aos 15 Ana anos, Luísa eu tive Bezerra, algumas empreendedora oportunidades social. que me levaram a trabalhar nesse setor de acesso ao saneamento. O primeiro deles foi que era 2013, o Ano Internacional pela Cooperação da Água. E o tema do Prêmio Jovem Cientista do CNPq era esse. Eu vi o cartaz, que eu nem sequer sabia da existência desse prêmio. Vi como minha primeira oportunidade de ser cientista. E o outro foi relacionado à leitura do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Então, eu sou da Bahia e essa leitura me remetia a uma região que era muito próxima a onde eu vivia. E isso me
me deixou ainda mais curiosa para resolver esse problema, que eu sabia que ainda era uma realidade naquela época e até hoje. Então, eu comecei a desenvolver uma tecnologia chamada Aqualuz, que usa a luz do sol para tratar a água. Infelizmente, eu não ganhei o prêmio, mas fiquei tão apaixonada pela causa que eu tenho tocado a tecnologia até hoje e já está mudando a vida de milhares de pessoas. Então vamos entender melhor o funcionamento do Aqualuz. Solta o VT, diretor. Homem abre torneira. Eu inventei o Aqualuz, uma tecnologia que desinfeta a água usando a radiação solar. É necessário apenas um pequeno tanque para reter a água e expor essa água diretamente ao sol. Meu maior problema foi convencer as pessoas que o sol realmente poderia desinfectar a água. O SOLIS é a metodologia que eu baseei o Aqualuz e ela foi aplicada principalmente em garrafas PETs, apenas tornamos a tecnologia mais eficiente e mais controlável. A maior diferença entre o SOLIS e o Aqualuz é o tempo de processamento. Mãe com filha no colo aciona um purificador de água. No SOLIS ele dura de 6 a 48 horas e no Aqualuz de 2 a 6 horas. E também nós temos esse pequeno círculo aqui que muda de cor quando a água se torna própria para o consumo. E esse é o nosso maior segredo. Pequeno pássaro voa em gaiola. Ana instala purificador em casa rural. O mais difícil foi simplificar. As pessoas precisam de uma tecnologia simples. Canos são encaixados junto ao purificador. O Aqualuz vem sendo usado em 5 estados, 8 cidades e mais de 50 unidades instaladas do Aqualuz. Em todos eles conseguimos eliminar 100% das bactérias presentes na água. Tem mais de 1,4 milhões de cisternas instaladas no Brasil. Não só no Brasil, existem cisternas na África, Ásia e em muitos outros países na América Latina. Casas em bairro periférico. O Aqualuz realmente pode salvar vidas. Casa com pneus amontoados no quintal. As pessoas beneficiadas pelo Aqualuz, mesmo que às vezes elas não tenham muito, elas sempre querem te dar algo em agradecimento. Esse é outro motivo para continuar com o meu trabalho. Crianças andam de bicicleta e pulam corda. Nossa visão com a Aqualuz é garantir que todos e todas tenham acesso à água limpa. Água molha uma As planta. pessoas da minha idade deveriam ter coragem para inovar, para solucionar grandes problemas. Imagem panorâmica do bairro. Mulher idosa põe água no copo. Ouse beber o futuro, ouse não desperdiçar uma só gota. A mulher bebe a água vinda pelo purificador. Ana Luísa, levou muito tempo para chegar nessa versão do Aqualuz e desenvolver uma metodologia e uma técnica que possa ser mais rápido, né? Esse processo aí de desinfecção pela radiação solar? Levou, sim. No início, a tecnologia, claro, já era funcional, mas eu acho que a principal adaptação que a gente fez para conseguir Ana Luísa chegar a um Bezerra, resultado empreendedora de social. tempo mais rápido de tratamento e, claro, da usabilidade, que é a parte da interação dos usuários com a tecnologia. Então, a gente já teve mais de 14 protótipos desenvolvidos, quer dizer, 14 versões do produto ao longo desses anos, e um fato que acho que é importante falar, a criação foi em 2013, mas a gente só conseguiu entrar oficialmente no mercado em 2019. Bem claro, associado a isso está a falta de apoio que a gente teve ao longo desses anos. Então, tanto em questão de pesquisa e desenvolvimento, foi um sacrifício, uma luta, conseguir obter recursos para investir no desenvolvimento da tecnologia. Vou dar a oportunidade, então, agora para a Lara fazer uma pergunta. Lara tem cabelos lisos e usa batom. Então, a gente sabe que o processo de uma ideia Lara Porto, estudante. chegar ao nível de um negócio para que consiga alcançar as pessoas que se quer alcançar, para que possa fazer de fato o impacto e a diferença, existe todo um processo, né? Um processo, na verdade, de anos, como você mesmo falou, por trás. E eu gostaria de entender como que foi o processo do Aqualuz se tornar uma ideia para um negócio, quais foram as principais etapas dessa trajetória. Eu diria que uma das etapas mais importantes foi a gente se conectar no ecossistema de startups, desde a universidade até o local, Bahia, depois o Brasil, e alguns internacionais também. Isso fez com que a gente tivesse acesso a mentores, uma rede de parceiros e até potenciais clientes, que nos ajudou bastante. Fora isso, tem a própria construção da equipe multidisciplinar, então é muito importante ter ao seu lado pessoas que vão agregar aquelas habilidades que você não tem, que são essenciais para o negócio. E, por último, saber ser resiliente. Eu acho que a principal característica do empreendedor é a resiliência,
saber que os nossos planos iniciais sempre serão alterados, algumas coisas vão dar errado, mas a gente tem que usar isso como aprendizado e não desistir nunca. Só tentar mudar sempre aquela ideia inicial para que a gente tenha um foco em resolver aquele problema, não ficar meio que amarrado ao produto, ao serviço, enfim, o que a gente quis propor inicialmente. Às vezes é necessário pivotar, que é alterar aquela rota para que a gente tenha um negócio de fato viável e que resolva o problema que a gente escolheu para resolver. Vou dar também a oportunidade agora para a Luísa fazer uma pergunta. Luísa tem cabelos ruivos. Ana Luísa, quando você inventou a Aqualuz, Luísa Gambirásio, você teve estudante. alguma ajuda e incentivos de professores? Sim, meus professores, na época da escola, eu cheguei a levar o edital, apresentar para eles, pedir para que eles me ajudassem, e eles contribuíram bastante na discussão da ideia e até na elaboração da parte da metodologia científica. Para isso, também tive a ajuda de meu pai, que botou a mão na massa, né, e construiu o primeiro protótipo e os seguintes também, e hoje até é um dos colaboradores da STW. Foi só depois que ficou consolidada, vamos dizer assim, a criação do Aqualuz, que você decidiu criar uma startup, não é isso? A gente já tinha um produto, Aqualuz, mas a startup ela veio porque eu não conseguia levar o produto ao mercado. Em paralelo ao contínuo do desenvolvimento da tecnologia, eu entrei nesse universo das startups, descobri o universo das startups e do empreendedorismo social, e aliado até para obter recursos para desenvolvimento do produto, foi essencial essa iniciativa de fundar a STW. Vou colocar agora o Dr. Felipe na conversa. Dr. Felipe, explica para a gente uma coisa. É uma consciência coletiva que existe hoje ou as empresas realmente estão interessadas e focadas em negócios com desenvolvimento em sustentabilidade, em uma questão voltada para esse lado social? Felipe tem cabelos curtos e barba. Olha, eu diria que são as duas coisas e elas são consequências de alguns fatores. Primeiro que essas empresas vêm sendo lideradas... Felipe Figueiredo, analista de inovação, Sebrae. Que já querem empreender com propósito, e com propósito de resolver um problema socioambiental. A segunda é que o próprio consumidor está muito mais atento a esse tipo de empresa quando ele vai decidir o que ele vai consumir enquanto produto ou serviço. Ou seja, ele olha para a responsabilidade, os impactos que a empresa causa para fazer sua decisão. E um terceiro ator muito importante desse processo, desse ecossistema de negócio, que são os investidores, também vem olhando agora com muito mais cautela para decidir os seus investimentos, vários quesitos que envolvem questões ambientais, sociais e da própria governança da empresa. Então, esses fatores fazem com que a geração dessas empresas seja muito mais forte hoje em dia. Excelente. Ana Luísa, um dos focos desse programa é justamente essa abordagem social do Aqualuz, né? Como que você conseguiu baratear o custo desse equipamento? A apresentadora está com roupa de cor lilás. Eu acho que um dos principais pontos não é nem o valor do produto, que hoje é R$800, mas é a durabilidade. A gente tem a maior durabilidade do mercado, de 20 anos. No diluíno até a capacidade produtiva, a gente tem que a cada 10 litros de água tratado, são apenas 6 centavos de custo. É um dos custos mais baratos que é possível alcançar nessa região. E outro ponto é que não é o beneficiário que paga pela solução, ele recebe gratuitamente, o projeto ele é financiado pela empresa, e isso faz toda a diferença, porque o público-alvo que a gente tem não tem condições de bancar a tecnologia. Então, acho que esses são os principais pontos que fizeram o sucesso do produto, ser uma tecnologia de baixo custo e viável. Vamos fazer então agora um breve intervalo e voltamos já. Vinheta, estamos apresentando Se Liga. Vinheta, voltamos a apresentar Se Liga. O Se Liga está de volta. Apresentadora Marina hoje, Campos. O papo é de quem tem visão de negócios, mas sem perder de vista o impacto socioambiental, como a Ana Luísa, que decidiu criar uma startup para levar água potável e saneamento básico a quem precisa. Ana Luísa, a gente sabe que o acesso à água potável é uma das metas aí do Plano Nacional de Saneamento Básico. Você acredita que é possível aí atingir essas metas que o Brasil tem diante do, vamos dizer assim, de um desafio gigantesco nesse país? Gramado atrás de Ana.
Eu quero acreditar que sim, principalmente com as oportunidades e se o governo... Ana Luísa Bezerra, empreendedora social. Fazer mais parcerias com startups e com outros atores que podem contribuir com inovações que vão resolver as lacunas que faltam. No caso até da SCW, a gente atua muito no saneamento rural e existem outras startups que também contribuem nesse setor. Eu acredito que com essas parcerias seria viável sim. E no Brasil, cerca de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água de qualidade para consumo e aproximadamente 100 milhões moram em lugares sem coleta de esgoto. Um cenário que se transformou também em desafio de saúde pública e motivou a startup da Ana Luísa a desenvolver outros projetos. É hora do Se Liga Mais. No centro, escrito com sinal de adição, Se Liga Mais. Vilarejo em local semiárido. A falta de água potável e saneamento básico é ainda mais grave nas regiões norte e nordeste do país. Uma das alternativas utilizadas pela população que não tem acesso ao abastecimento de água é o uso de cisternas. No entanto, é preciso fazer o acompanhamento frequente da qualidade da água. Isso porque água contaminada é sinônimo de doenças, desde diarreia, cólera, dengue e hepatite. A diarreia, por exemplo, é a terceira causa mais comum de morte em crianças de até 5 anos. Mulher enche jarro com água. Pensando em modificar essa situação, além do Aqualuz, a startup da Ana Luísa também desenvolveu outros projetos. Um deles é o banheiro de baixo custo, sustentável, que trata e transforma os resíduos em fertilizante natural. Para complementar esse banheiro, foi desenvolvida ainda outra tecnologia voltada para o escoamento e o tratamento do esgoto doméstico. Por meio da técnica, é possível tratar a água por meio do círculo da bananeira. Hoje, a SDW For All já tem 5 tecnologias e é reconhecida internacionalmente por instituições como a ONU e a Unesco. O homem se despede da reportagem. Há um purificador na casa dele. Ana Luísa, conta pra gente agora um pouco sobre essas outras tecnologias que foram desenvolvidas a partir do Aqualuz, não é isso? Isso, a partir do contexto que a gente conseguiu identificar nessas regiões rurais em que existiam muito mais problemáticas de saneamento além do que o Aqualuz poderia resolver, a gente começou a pensar em outras tecnologias. Essas tecnologias ilustradas são o sano seco, que é um banheiro seco que não usa água, pensando principalmente em regiões que ainda existe a prática de defecação a céu aberto e escassez hídrica. E o Sano Plant, que também está ali junto com o Sano Seco, que é um sistema que usa plantas para fazer tratamento de águas cinzas e amarelas. No caso, a urina do Sano Seco, ela é direcionada também para o Sano Plant. E além dessas duas tecnologias, a gente esse ano vai lançar novos produtos. Então, temos ainda a tecnologia para dessalinização, temos uma fossa ecológica, enfim, várias outras tecnologias para que a gente possa resolver todos os problemas possíveis do saneamento rural. Não é só o direito ao acesso à água potável, né, Ana Luísa? Tem outros aí que muitas vezes envolvem, né, e é realmente, como a gente estava falando, uma questão de saúde pública para quem está nesse sertão e precisa ter acesso à água, ao saneamento. Tudo isso é uma questão também de direito, né? Exatamente. O saneamento básico é um direito humano e ele tem um grande impacto tanto na saúde quanto na educação e até a renda dessas famílias. Vou dar a oportunidade agora para a Luísa fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para o Felipe. Luísa Gambirazzo, estudante. Tem como aprender a empreender sem muitos recursos no Brasil? Vamos colocar o doutor Felipe na conversa. Legal, Luísa. Tem como aprender, sim. Empreendedorismo é algo desafiador. Felipe Figueiredo, analista de inovação Sebrae. Técnicas e talvez, assim, ficar com que esse caminho seja menos difícil, talvez com mais chances de você acertar. A gente costuma falar que é uma trajetória, né? Eu gosto de dizer assim, que para começar a empreender, a pessoa que deseja precisa olhar para o mundo, identificar alguma oportunidade, algum problema, e a partir daí criar o que a gente chama de uma proposta de valor, né? Ou seja, como que você resolve ou ataca essa oportunidade de uma maneira real, mudando, transformando e causando um impacto mesmo naquele mercado. E a partir daí começar um processo de que a gente chama de crescimento, né? Definindo o modelo que ela vai operar, definindo o mercado que ela vai operar, validando isso. E a gente vem aprendendo muito com alguns conceitos de empreendedorismo mais ágeis que vêm das próprias startups. Então, existe sim métodos, teorias, práticas
que podem ajudar nesse caminho. E o país tem hoje uma política voltada para essas pessoas interessadas em começar a empreender e, inclusive, para quem tem interesse em empreender de forma social, né? Tem políticas e tem recursos também, linhas de recursos para essas pessoas? Existe sim, o Brasil já tem um arcabouço legal para apoiar o empreendedor. A mais importante delas talvez é de 2006, que é a lei que instituiu o Simples Nacional, que é um conjunto de simplificações tributárias, mas a partir dali a gente vem evoluindo, e especificamente para os negócios de impacto socioambiental, hoje a gente também tem políticas e programas. Um deles que eu trago aqui é o Inovativa de Impacto, que é um programa gratuito, online, oferecido pelo governo federal, SEBRAE e outras instituições, para ajudar um empresário a desenvolver um negócio de impacto socioambiental. E recursos na mesma linha, nós temos hoje também linhas de crédito específicas para negócios inovadores, onde esses negócios de impacto se encaixam também de uma maneira muito clara. Queria aproveitar essa deixa para perguntar para a Ana Luísa, a empresa ganha corpo quando ela faz parcerias, né, voltadas aí para desenvolver esses projetos, esses programas como o Aqualuz. Como é que funcionam essas parcerias da sua startup com outras empresas? Sim, com certeza. A parceria é uma excelente forma Ana de Luísa Bezerra, empreendedora social. E até escalar. Hoje a gente atua mais voltada a fazer parcerias com grandes empresas que tenham esse recurso para aportar em comunidades ou do entorno ou de forma mais geral. Então, elas dão esse apoio e, em troca, eles recebem dados de como que esse investimento que elas fizeram trouxeram um retorno positivo para a sociedade. A gente trabalha com uma métrica, por exemplo, chamada SROI, que é Retorno Social do Investimento. E aí, a nossa média, cada R$1 investido resulta em R$28 para a sociedade. Ou seja, a empresa consegue comprovar que ela fez um investimento que está economizando muito, não só para o saneamento, mas para a educação e para melhorando a qualidade de vida dessas famílias em situação de vulnerabilidade. Ana Luísa, como é que funciona o retorno social da sua startup hoje? A gente calcula com base em dados públicos e dados que as próprias comunidades, próprias famílias nos fornecem, em termos de como que a gente consegue reduzir os gastos financeiros dela depois de investir em nossos projetos. Exemplo do Aqualuz. Quando a gente instala um Aqualuz, a gente está garantindo água potável para essa família. Então, significa que as crianças e os adultos vão parar de ficar doentes por conta dessas doenças de circulação hídrica. Então, elas não vão ter mais custos com a aquisição de remédios ou deslocamento para postos de saúde, que nessas regiões ficam bem longe, nem até faltar o trabalho ou as crianças faltarem às escolas, e por isso também tem um impacto na educação por conta dessas doenças. E a gente consegue quantificar em valores financeiros todos esses dados, existem muitos dados públicos que dão respaldo a isso, para fazer uma projeção do tempo de vida do Aqualuz, que é de 20 anos, o quanto que a gente consegue economizar, tanto para essas famílias quanto para o governo. E aí a gente tem essa média. E qual é a expectativa para o futuro da tua empresa? Hoje, a sua startup está só no Brasil? Ela tem um alcance só no Brasil? Ou o Aqualuz, por exemplo, já chegou em países fora do Brasil? Hoje a gente já tem um pequeno piloto no Equador e nossa projeção é de expandir principalmente para outros países no continente africano até 2024. E a gente sabe que com isso o impacto vai ser gigantesco. Existem regiões na África que têm problemas muito piores do que temos aqui no Brasil. Então, claro, nosso foco é o Brasil, mas pela tecnologia promissora do Aqualuz, a gente sabe que a gente consegue vencer barreiras internacionais. Lara, você também tem uma participação e uma experiência em empreendedorismo social. Fala pra gente um pouco como é que é. Exatamente. Eu curso processos gerenciais, Lara Porto, que é um estudante. curso que estuda as rotinas administrativas. E desde o início do curso, eu percebi que é uma dificuldade de pequenos empreendedores criarem uma estrutura de negócio formal, de fato profissional. As pessoas começam muito sozinhas e sem recursos, então é tudo muito no amadorismo. E aí, o meu papel nessa história é traduzir, o que eu chamo de traduzir, os conceitos da administração para esses pequenos negócios, facilitando esse processo de sair do amadorismo para o profissional e, de fato, criando um negócio que lucra e que consegue impactar a vida de outras pessoas.
Agradeço a participação da Ana Luísa no nosso programa, das nossas estudantes que participaram também. Agradeço também o doutor Felipe. Muito obrigada pela participação no Se Liga. E o Se Liga fica por aqui. O conteúdo, você já sabe, está lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso site e também no canal do YouTube. Até o próximo programa. Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Ana Carolina Laurindo e Ana Paula Falcão. Assistente de produção Ana Rita Almeida. Apresentação e edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Perdigão. Figurino Thalita Oliveira. Direção de imagens Marcelo J. Silva. Operação de câmeras Emerson Oliveira, Luiz Marcos de Oliveira e Sérgio William. Operação de TT Eduardo Alves da Silva. Operação de áudio Anderson Oliveira. Iluminação Ítalo Cândido. Assistência de estúdio Jones da Silva, Franciélio Silva e Rafael Maciel. Operador de câmeras Orlando Filho e José Antônio Fagundes Neto. Operador de teleprompter Ricardo Moreira. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Agradecimento ao Instituto Federal de Brasília e IFB. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça Essencial 2023.